Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. Chegamos aí no capítulo 31 de Gênesis, nosso estudo Gênesis, muito mais do que o início de tudo. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis 31, né, sem mais delongas, né? Enquanto você abre, já toca aí nesse curtir, compartilha esse vídeo, né, nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, e não deixe de se inscrever no canal caso você seja novo aí, né? E se você é antigo e não se inscreveu, por favor, não deixe de fazer, ok? Vamos lá. Nesse capítulo 31 aqui, Jacó percebendo que a coisa começa a ficar feia para ele, né, em relação ao seu sogro ali, Labão, né, seu tio também, né, ele começa a cogitar a possibilidade de voltar para sua casa, até que ele recebe uma ordem, né, uma direção do Senhor para que ele pudesse fazê-lo, ok? Então ele vai retornar à casa de seus pais. Por conta, né, da providência divina em enriquecê-lo com os rebanhos. A gente vai ver lá na frente, né, quando estivermos estudando lá o livro do Êxodo, que divinamente, né, o povo que saiu do Egito, após ter sido escravo 430 anos, né, esse povo aqui, a geração de Jacó, de José, eles vão ser favorecidos pelos egípcios com ouro, com prata, pedras preciosas, né, e como forma de pagamento por todo o tempo que eles serviram, né, como se fosse uma indenização. E aqui acontece a mesma coisa. Os rebanhos de Labão vão passando para Jacó por uma providência divina, quando Labão escolhe determinado tipo de rebanho, com determinadas características físicas, né, o tipo que fica para Jacó se reproduz. E quando é o contrário, né, ele então vê que, por exemplo, se os malhados estão se reproduzindo, ele escolhe os malhados para ele. Quando ele faz essa troca, né, os malhados param de se reproduzir, passam a reproduzir os listrados. E por aí vai, né, só estou exemplificando aqui. E aí começa a haver uma questão aqui de uma insatisfação, tanto de Labão quanto de seus filhos, em relação à perda ali, né, que eles viam perdendo todos os seus bens, né, Jacó enriquecendo e eles cada vez mais empobrecendo-se ali, né. E a gente começa então o nosso capítulo 31 nesse contexto, em meio a esse contexto. Olha lá, se você não entendeu muito bem, volta e assiste os vídeos, né, do capítulo 30, capítulo 29, para você poder entender. Capítulo 31. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória, toda essa riqueza, né? Versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse ao Senhor a Jacó, né? Disse o Senhor, perdão, a Jacó: Torna-te à terra dos seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Né? Versículo 4. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho. Percebam aqui uma situação, né, que a gente entende nas entrelinhas aqui. Jacó ficava o tempo todo nos rebanhos, ele vai citar isso depois, lá na frente a gente vai ver. E ele tem que mandar chamar as suas mulheres para conversar com ele, uma situação um tanto quanto complicada e estranha aqui, né? Ele ficava mais com os rebanhos do que com sua própria família. Olha lá. Versículo 5. E disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Né? Tanto Lia quanto Raquel tinha noção, né, que pelo menos por elas ele serviu ao pai, né, a Labão, pai delas, por 14 anos. Né? E depois ele serviu pelos rebanhos mais 6 anos. A gente vai ver isso já já. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Isso é o que? Providência divina.
Controle genético celestial. Né? Versículo 9. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Deus resgatou o gado, né? Tirou do vosso pai e deu a mim. Quer dizer, a paga, meu pagamento, o meu salário está aqui. A minha indenização por esses anos trabalhados está aqui. Versículo 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Toda vez que você vir, né, no Antigo Testamento esse termo, o anjo, nós estamos falando de uma teofania. Né? Esse o anjo aqui é o próprio Senhor, conforme a gente viu também no capítulo 16, versículo 7. É o próprio Cristo, esse anjo aqui, ok? Versículo 12. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Então, ele prosperou aqui, Jacó prosperou por uma providência, por um arranjo divino. Né? A gente vai ver novamente isso já no versículo 16, continuando. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, né? El Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, novamente, né? Deus resgatou a riqueza, é nossa e de nossos filhos. Agora pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então as mulheres estão aqui liberando Jacó, né, e dizendo, olha, nós não temos mais parte nenhuma, herança nenhuma com Labão, com nosso pai. Versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Esses ídolos aqui, esses ídolos eram ídolos adorados na casa de Labão. A gente vai ver isso nos versículos 34 e 35, já. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Né? Logrou aqui no sentido de enganou, tá? Saiu fugido, enganando Labão. E fugiu ele com tudo que tinha e levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Esse rio aqui é o rio Eufrates, ok? Labão persegue a Jacó agora a partir do versículo 22, olha lá. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe, olha agora a providência divina mais uma vez sobre a vida de Jacó, né? Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Ok? Então, nesse versículo 24, né, a gente vê que a pessoa crucial nesse capítulo aqui não é Jacó, não é Labão, mas é o próprio Deus, né, o Deus invisível, o Deus transformador, né, o Deus que estava preparando todo um ambiente ali para a transformação de Jacó, assim como ele prepara ambientes de transformações, né, para as nossas vidas a partir do momento que nós o aceitamos, a partir do momento que ele nos, né, se revela a nós como nosso único suficiente Salvador. E aí a gente tem que ter aquela transformação lá de Romanos também, Romanos 8, versículos 28 e 29. Então Jacó aqui, ele estava debaixo do cuidado de Cristo. Por isso que Cristo aparece para ele no versículo 11, o próprio anjo, o anjo. Né? E isso é um fato lindo, né? e importantíssimo aqui de percebermos o seguinte, porque lá na frente a gente vai ver que o próprio Cristo,
vem como um descendente de Jacó. Olha lá, Mateus, capítulo 1, o versículos 2 e versículo 16, lá do capítulo 1 de Mateus, ok? Continuando no versículo 25. Hoje estou fazendo diferente, estou lendo e já comentando, e aí a gente termina quando terminarmos a leitura dos versículos, ok? Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, no monte de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me lograste, ou seja, que me enganaste, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Olha a pergunta de Labão, né? Primeiro que as filhas ele já tinha dado em casamento para Jacó. Então não se entende aqui essa indignação, né? Porque fugiste ocultamente e lograste-me, e não me fizeste saber que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa. Estranho, né? Versículo 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão, ou seja, eu tinha poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Versículo 30. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então Raquel, né, furtou os deuses lá do seu pai, e Labão deu falta e vai atrás da caravana de Jacó e agora joga na cara dele. Bom, se você está com saudade do Deus do teu pai, por que você está levando os meus deuses? Né? E Jacó não sabia de nada. Mas aqui, esse versículo 30 aqui do capítulo 31, fala muito acerca do nosso testemunho, né? Se nós estamos na igreja, por que a gente ainda é apegado a algumas questões do mundo? Né? E isso serve de testemunho para as pessoas. Quando é usado aquela velha frase, né? Que é quase um jargão já. Ué, mas tu não é crente? Né? Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois, que dizia comigo, se porventura não me arrebataria as tuas filhas, ou seja, não me tomaria as suas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Não sabia Jacó que os deuses estavam com Raquel, né? Então ele vai falar, né? Ó, eu primeiro que eu tinha medo que você tomasse, né, quisesse tomar as minhas mulheres. E segundo, em relação a essa questão dos deuses aí que você está falando, se você achar não viva a pessoa com quem estiverem esses deuses. Né? Ele vai dizer lá, com quem achares os teus deuses, versículo 32, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto no albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Né? Então ela disse que estava naqueles dias das mulheres, né, de menstruação, e não poderia levantar do camelo, onde ela tinha escondido ali na bolsa do camelo os ídolos do pai. Né? Versículo 36. Então irou-se Jacó, né, visto que Labão não tinha encontrado nada, né? Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Né? E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa. Põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Olha aí, Labão era um patrão tanto quanto, né, complicado. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor,
e de noite a geada. Então, né, Jacó aqui está relatando para Labão tudo que ele fez, tudo que Labão fez ele passar durante esses 20 anos, né? E de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Ou seja, nem dormir o cara conseguia, né? Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. O meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Né? Então, quer dizer, tu ia me mandar embora com a mão na frente e outra atrás, se não fosse o Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo e a quem meus pais serviram. Né? Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Né? E aí, agora vai ser proposta aqui uma aliança, olha lá. Versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas. Essas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Então ele pergunta, deixa essa pergunta no ar aí para Jacó, né? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ergueu-a, né? Erigiu-a por coluna. Né? Então Jacó ergue uma coluna aqui, já vou falar disso. Tá? E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galeede, né? E quer dizer pilha de testemunho em ambos os casos. Versículo 48. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, né? Quando nós nos separarmos. Versículo 50. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres, além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Né? Então Labão, de alguma forma, aqui tenta trazer uma certa garantia para as filhas. Né? Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. Né? Não haveria ali conflito entre as duas famílias aqui agora que se separavam. Né? Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão e comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Ok? Bom, nesse versículo 52, só voltando um pouquinho para a gente encerrar, quando ele fala este montão seja testemunha, né? Então a gente tem uma coluna erguida aqui por Jacó que era um testemunho, tá? São, na realidade, 3 colunas aqui na vida de Jacó que a gente merece destacar. Lembrando que no versículo 18 do capítulo 28, ele ergueu uma coluna, né? Mas não era um marco na vida dele, era somente uma resposta a um sonho, tá? A primeira coluna, então, que eu vou destacar com vocês, né, é essa coluna dos versículos 45 aqui. Tá? Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Tá? Lá em Galeede, né, que ele ergueu essa coluna. Essa coluna ela serve para ele como um testemunho do cuidado de Deus. Né, um cuidado de Deus com ele, né, fazendo com que Labão sonhasse, em sonho tivesse um recado vindo da parte de Deus. Olha, não faz nada com Jacó. Né? Então é o primeiro estágio de experiência aqui de Jacó. A segunda coluna que ele vai erguer está lá no capítulo 35, versículo 14, nós vamos chegar lá.
né, que é lá Betel, tá? Esse testemunho é um testemunho de edificação de Deus, né? É o testemunho da edificação da casa de Deus sobre a vida de Jacó. E a terceira coluna vai ser uma coluna do túmulo de Raquel, né? O túmulo de Raquel, quando ele está na caminhada ali de Belém, né? No capítulo 35, versículo 20 também. E aí um detalhe interessantíssimo, que esse testemunho aqui é o testemunho da morte da escolha própria de Jacó, porque Raquel foi escolhida, uma escolha pessoal de Jacó. Então, morre a escolha natural de Jacó para gerar Cristo, né, simbolizado aí por Benjamim, né, que é o terceiro estágio aí da sua experiência. A gente pode ver isso também no capítulo 35, a gente vai ver no versículo 18. Então é lindo, né? A partir do momento que a escolha natural de Jacó morre, agora Cristo pode nascer na vida dele. A partir do momento que as nossas escolhas morrerem, Cristo nasce e vai ganhando o espaço que ele precisa ganhar para que a nossa alma possa ser transformada, para que nós nos tornemos a noiva que ele espera. Amém? A noiva desejada. Glória a Deus. E para fecharmos, né? No finalzinho ele vai falar, né? Levantou-se Labão pela madrugada, beijou seus filhos e tudo mais. E aí eles firmaram esse acordo que não haveria mais ali impasse entre as famílias, né? E a coluna estabeleceria aquele limite ali. Ok? Coluna é igual a testemunho. Coluna é igual a testemunho. Né? A gente pode ver isso aí, mais especificamente, voltado também para o número 2. Né? 2 é o número do testemunho também. Né? Você vê isso lá em Mateus 18, 6. E também vai falar isso em Lucas 10, 1. Tá? Lucas 10, 1. Ok? Aí você dá uma lidinha lá depois com calma também. Né? Então, essas colunas aqui, né? Também a gente pode citar as colunas erguidas por Salomão, né? Na frente do templo. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 21. Né? E por último, a coluna precisa ser erguida como testemunho na igreja. A igreja cristã precisa ter um bom testemunho. E essas colunas simbolizam esse testemunho, né? Manifestando toda a verdade, né? A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né? Essa verdade poderosa. A gente pode ver isso lá em 1 Timóteo também, capítulo 3, versículos 15 e 16. Amém? Então é isso, né? Mais um capítulo nosso aí poderoso desse livro de Gênesis maravilhoso, né? Próximo vídeo aí na terça-feira a gente vai ver, vai falar acerca da visão que Jacó tem, né? Uma visão que ele tem e aí ele vai enviar mensageiros a Esaú para preparar o campo para ele poder voltar e falar com o irmão, né, sem que o irmão cumprisse a promessa de matá-lo, né? Aí ele vai passar pelo Val de Jaboque e vai ser um capítulo poderoso que a gente vai ver até o encontro deles aí, de Esaú e Jacó, no capítulo 33, ok? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Fique com Deus aí, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, amém? Um grande beijo e até a próxima, tchau, tchau.